Alô, alô, muito boa noite pra você que tá chegando aqui no canal MVMHMA. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos fazer a análise desse Corinthians 2 Platense 0. Deixa o like aqui embaixo antes de eu começar o vídeo. Se possível, se inscreve, considera se inscrever no canal, ajuda bastante o canal a crescer. Fechou? Sem muita picuinha, vamos começar, rapaziada. Vence o Corinthians, apesar de muito raro nos últimos tempos, parece que ainda é possível ganhar um jogo de futebol. Apesar do Corinthians ter feito um esforço inacreditável no primeiro tempo para não ganhar do Platense, que seria um absurdo. Seria uma conquista individual o Corinthians conseguir perder ou empatar com esse Platense. É para bater palma para todos os jogadores se eles conseguissem empatar com esse Platense. Que time ruim esse Platense. Mas o Corinthians conseguiu ser muito ruim também no primeiro tempo. O Corinthians, é verdade, teve poucas chances. Eu não sei se começou afobado. Eu não sei se por falta de confiança. Trabalho novo do técnico. O técnico que todos conhecem por sair jogando, por sair com toques, com aproximações, com triangulações. Quis surpreender e fazer algo diferente mesmo. A sensação que eu tive foi que o Diniz chegou e falou pros jogadores: gente, amanhã não muda nada do que vocês estavam fazendo. Vamos tentar mudar uma coisa ou outra de encaixe lá na frente, mas amanhã sem toquinho atrás, porque foi a sensação que eu tive. O Corinthians teve algumas chances de sair tocando, sair triangulando no primeiro tempo contra o fraco time do Platense, mas parecia que era uma opção. Parecia que era algo de caso pensado. Não sai tocando atrás. Parecia proposital, de verdade. Então o Corinthians rifou muito essa bola no primeiro tempo, se desfez da bola, deu muita posse de bola pro Platense no primeiro tempo. A sensação que eu tive é que o Corinthians não queria jogar. Não sei se para tirar esse peso, essa responsabilidade do primeiro tempo, de não tomar gol, enfim, virar o segundo tempo e ver o que ia fazer, entender o jogo do adversário. Fato é que era um jogo muito fácil. No primeiro tempo, com 10 minutos, 12 minutos de jogo, dava para se perceber que se o Corinthians acalmasse a jogada, calma, recebeu a bola, mata ela, levanta a cabeça. Seu Breno Bidon, seu André, levanta a cabeça. Iam ter duas, três opções de passe com uma tranquilidade inacreditável. Mas o Corinthians optou por não ter calma no primeiro tempo. Acho que isso atrapalhou demais, jogadores muito afobados. Péssima partida no primeiro tempo do seu Breno Bidon e do seu André. Ranielli, um monstro, dominando as ações no meio de campo, destruindo todas as possibilidades de jogada do Platense, com 7 pulmões. Então, Ranielli jogou uma enormidade. Matheus Bidu e Mateuzinho não comprometeram, mas também achei que podiam ter criado um pouco mais, mas eu vou deixar passar. Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, ótima atuação. Gustavo Henrique não deixa passar nada por cima, não é novidade. Não é de hoje que o seu Gustavo Henrique é um monstro na defesa. O Hugo, gente, o Hugo salvou duas ou três bolas que eram gols dos caras. E aí, eu acabei de falar que foi uma boa atuação de Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, mas eu tenho que colocar aqui, tenho que pontuar que houve dois ou três cruzamentos em que jogadores dos caras vieram de trás e conseguiram cabecear com perigo. Então, assim, boa atuação de Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, onde eles conseguiram atuar. A bola passou mais por eles do que deveria. Então eu acho que existe uma possibilidade de melhora no posicionamento dos dois para os próximos jogos. Não vou deixar aqui uma crítica. Domingo tem derby e a gente vai falar muito mais sobre isso, provavelmente no decorrer dos próximos meses, e eu já falei muito desses dois por aqui. Então, no meio de campo, o Corinthians tinha o Ranielli, que jogou uma enormidade, o Breno Bidon e André, que eu já pontuei que não jogaram bola, e o senhor Rodrigo Garro, que no primeiro tempo errou tudo que tentou, e até até o primeiro gol, que foi, sei lá, com quanto tempo? 10, 15 minutos do segundo tempo, o senhor Rodrigo Garro vinha errando tudo também. Mas o Garro é isso, né, gente? O Garro, ele tem esses lapsos, o Garro, ele tem a necessidade de uma ou duas bolas para resolver o jogo. A bola numa jogada rápida, a bola estourada. Olha só, que loucura. A primeira bola que o senhor Yuri Alberto dominou, colocou ela no chão. Calma pra jogar, gente. Calma pra jogar. O Yuri Alberto colocou ela no chão. Se eu não me engano, com a perna esquerda ele arrumou pro Garro. O Garro já dominou, jogando ela pra frente. Ela já. Ele já sentiu o vento do Kaique passando. E com GPS, com passo de GPS, que a gente sabe que o Garro é. Isso aí pra ele é uma tranquilidade absurda. Ele acha o Kaique e aí precisamos falar do Kaique, né? Que tranquilidade, dominou, esperou o goleiro sair.
cavou de forma linda. Eu acho que ele não queria fazer a cavada daquela forma que ele fez. Eu acho que a cavada que ele pensou em executar era uma cavada mais forte, mas efetivamente essa execução não saiu como ele queria, mas foda-se, gol é gol. E um golaço, Kaique. Um jogo muito. Um gol muito importante na estreia do Corinthians, fora de casa, na Argentina. Um moleque que é cria do terrão. Muito, muito importante o gol do Kaique para dar confiança pro moleque que teve uma oportunidade depois de tanto tempo com um treinador recém-chegado. Então é uma chancela de várias coisas que deram certo pro Kaique hoje e ele merece. Pouco tempo depois, pausa para hidratação. O time ainda meio com as ideias frescas do Fernando Diniz na cabeça do que ele tinha acabado de falar. A bola vai para trás, quando volta já dá para ver que a bola tá no Garro. O Garro já, eu achei que o Garro pela transmissão, eu achei que o Garro tivesse errado aquele passe. Eu achei que ele tinha tentado cair lá em cima e a bola tivesse saído mascada, mas obviamente eu estava errado, graças a Deus. E o seu Rodrigo Garro encontrou mais uma vez o Yuri Alberto, que nunca tá impedido, aparentemente. O melhor centroavante, com o melhor posicionamento do Brasil. Mais uma vez, sem estar impedimento, sai na cara do gol. E com bastante frieza e bastante qualidade na perna fraca do Yuri, que é a esquerda, que ele faz muito gol, derruba muito goleiro. Tocou na saída do goleiro, a bola passou por baixo das canetas do goleirão. 2-0 do Corinthians, um resultado que, se continuasse aquele desempenho de 5 minutos antes desse segundo tempo, poderia ter complicado a situação. Um resultado muito mais ilusório do que compreensível, digamos assim. O jogo não se refletia nessa diferença, nessa facilidade pro Corinthians. Era um jogo chato, era um jogo apertado, onde o Corinthians tentou por muito não jogar bola. O Corinthians tipo, todos os meus amigos que eu tava falando no WhatsApp, né? Eu não costumo ficar em grupo enquanto a bola tá rolando e tal, mas vinha a notificação, às vezes eu dava uma respondida na pausa pra hidratação e tal. Era uma percepção geral, não sei se foi a sua percepção, deixa aqui embaixo também, que se o Corinthians acalmasse, tipo assim, não estamos nem falando de fazer uma jogada extra classe, uma jogada de Andrés Iniesta. Se o Corinthians colocasse a bola no chão, ia fazer gols, ia empilhar gols ao natural, numa tranquilidade. Era tocar. A superioridade técnica individual dos jogadores do Corinthians era, meu Deus do céu, gritante em relação aos jogadores do Platense. Então, nas poucas jogadas em que o Corinthians teve calma, colocou a bola no chão e decidiu jogar futebol, fazer o que sabe, nem precisou fazer muito. Com 2, 3 toques já estava na cara do gol. É verdade também que no primeiro tempo o Garro também achou o Yuri Alberto no final ali do primeiro tempo. O Yuri Alberto que muitas vezes faz gols muito mais difíceis que aquele. O Yuri Alberto que em outros jogos poderia ter usado a própria perna esquerda para chutar aquela bola, uma bomba num ângulo. Poderia ter cavado no goleiro, poderia ter driblado o goleiro, esperado o goleiro sair, faria coisas de gênio. Hoje ele recuou a bola pro goleiro no último lance do Corinthians antes de descer pro intervalo. Então, assim, foi um jogo que flertou com o perigo em determinado momento, mas ficou claro a superioridade técnica individual dos jogadores do Corinthians. Foi muito gritante, no 1-1 o Corinthians ganhava praticamente todas as bolas, apesar da dividida. Os argentinos em jogo de Libertadores a gente sabe como funciona. Então, acho que o Corinthians, mais importante do que o desempenho era o resultado, era ganhar fora de casa. Não tomamos gol, a zaga passou confiança novamente. De novo, algumas coisas a melhorar, que eu tenho certeza que o Diniz vai treinar pro jogo de domingo contra o Palmeiras em casa. Mas, enfim, o que fica é isso. Eu acho que ponto de atenção para Breno Bidon e André. O Breno Bidon até melhorou no segundo tempo, mas o André tomou um cartão amarelo ali que por pouco ele não faz uma jogada de vermelho e a revisão do VAR, e aí o jogo ia se mudar completamente, o cenário ia mudar completamente, ia virar um caldeirão mais do que tava o estádio, a torcida ia fechar com os caras, nós ia estar com um a menos, se eu não me engano o jogo ali tava 0-0, então o André colocou tudo a perder ali, acho que foi um lance no primeiro tempo ainda, se eu não me engano, então eu acho que o André poderia ter saído no intervalo, uma péssima partida do André, o André não é de hoje que vem muito mal, não entrega intensidade, não tá entregando qualidade, não entrega invertida de bola, não entrega domínio, não entrega calma no meio campo, não entrega achada, não entrega assistência, o André não tá entregando nada, pra mim não faz sentido hoje ele ser titular, pra mim o Carrilho se mostra mais pronto à titularidade, mais
tem mais argumentos para defender a titularidade do Carrilho do que do André. Então, acho que tem que ter paciência, de novo, é um jovem, tem que ser lapidado, tem que ter tempo e tal, mas com o que a fiel Twitter falava, parecia que o André era o novo Zidane. Não quero jogar contra o moleque, não tô aqui para prejudicar ninguém, não tô aqui pra, né, fazer pouco caso. Acho que tem qualidade, mas acho que vocês, eu vou generalizar aqui, mas acho que se supervalorizou, se superestimou o futebol que o André praticou em um ou dois jogos, achavam que ele era um jogador extra classe. É um jogador muito bom, mas não demonstrou nada de extra classe por enquanto. O Breno Bidon, por exemplo, que eu já acho também que não vai ser um extra classe, ele teve lances de extra classe. A final da Copa do Brasil do Breno Bidon é uma final de jogador extra classe. O que ele faz com o Cauã Barros, aquela jogada individual e tudo mais, é uma jogada de extra classe. O André ainda não apresentou nada disso, apesar de ter feito sim uma boa final de Supercopa do Brasil, apesar de ter tido 2 ou 3 jogos bons entre Paulista e Brasileiro, mas só. Vamos ter calma com o André. Final de jogo, acho que o Diniz demorou muito para mexer também. Final de jogo, ele colocou Lingard, Vitinho, Carrilho, Pedro Raul e o Alan. E aí eu vou falar uma outra coisa, galera. Eu gosto do futebol do Alan, velho. No último vídeo que ele jogou, quis que ele fosse demitido do Corinthians por justa causa e tacassem fogo no carro dele. Mas eu gosto do futebol do Alan. O Alan ele tem uma calma ali pra ameaçar um passe em falso e dar no outro lado. Eu gosto do futebol do Alan. Acho que todos entraram com pouco tempo, né? O Diniz foi mexer aos 80 minutos. Então, a gente tá falando de 35 minutos do segundo tempo. Não deu pra ver muito do futebol dos jogadores, apenas dele, né? O Vitinho. O Vitinho, ele teve 4 bolas. 4 bolas no pé em 5 minutos. Ele errou as 4. Ele perdeu as 4 posses de bola. Pra ser generoso, a última ele tenta chutar, podendo tocar a bola, podendo achar um companheiro melhor posicionado. Ele chuta a bola, vai por cima do gol. Mas as outras 3 são passes errados e merdas que ele faz no ataque. Então, a gente apreciou 85 minutos de um outro esporte e 5 minutos do Masterclass do Vitinho, tá? Hoje ele tá perdoado, obviamente. Domingo, se ele fizer isso contra o Palmeiras, a gente vai estar aqui querendo matá-lo. Fechou, minha rapaziada? Sem muito mistério, o Corinthians 2-0 fez o que tinha que fazer, é importante. A gente tá cansado de ver o Corinthians em jogos fáceis e jogos de superioridade não conseguir se complicar com o resultado e perder na cabeça durante o jogo. O importante é que isso não aconteceu hoje. Pegou um time inferior que nunca tinha jogado Libertadores, foi dentro da casa dos caras, ganhou dos caras 2-0, não sofreu gol, não teve ninguém expulso, ninguém machucado. É isso que tem que fazer contra time inferior. Fechou? Sem mistério, a gente tem que se acostumar com um jogo assim. Tem que se acostumar em jogar fora de casa e ganhar jogo de Libertadores. Valeu? É isso, minha rapaziada. Espero que agora vocês tenham um ótimo resto de semana aí e um ótimo início de final de semana e que domingo a gente conquiste essa vitória contra os porcos dentro de casa. Valeu? Tamo junto, abraço, é nóis!